Bem, estamos iniciando mais um Gente Interessante. Hoje, Lelé Arantes está recebendo Marcela Xavier, falando de como não adiar a felicidade. Ela é uma trainee e que vai falar um assunto extremamente interessante e atual para você. Bom programa para você. Nós estamos iniciando agora o Gente Interessante. Vamos ouvir no quadro A Arte de Ensinar a trainee, a treinadora, né? Vamos falar em português. Português do Rio de Janeiro, português aqui de São Paulo. Português de São Paulo. A Marcela Xavier, que ela ministra em São José do Rio Preto o curso do Dale Carnegie. A Marcela, ela, na verdade, o que acontece é o seguinte: não basta mais você ter apenas uma graduação para você conquistar um lugar no mercado. A graduação, uma profissão, você precisa de algo mais, né? E o Dale Carnegie traz exatamente esse algo mais que, na minha concepção, por exemplo, eu fiz esse curso, por isso eu posso dizer de cátedra, que vale a pena a gente conhecer um pouco mais, principalmente na forma do relacionamento humano. Imagina eu que sou briguento, né? Estou sempre me metendo em brigas, em polêmicas, que eu acho que faz parte da profissão de jornalista, e aí você vai fazer um curso de como se relacionar com as pessoas. Marcela, vocês já estão com quantas turmas aqui em Rio Preto que já foi realizado do Dale Carnegie? Esse ano a gente vai para turma 115, agora em junho, né? A gente inicia a turma 115. Mas 115, em média, você tem quantos alunos por turma? Em média, 20 alunos. Isso dá um número legal, hein? Rio Preto já está com uma comunidade carnegiana instaurada aqui, né, Lelé? Marcelo, explica pra gente o que significa o curso do Dale Carnegie, o que a pessoa aprende nesse curso? Legal. Isso que você falou em relação à faculdade, ela não forma a pessoa para a vida, e nem a escola. A gente aprende muita coisa que, a hora que a gente está em contato com o mercado de trabalho, a gente não consegue lidar com algumas situações. Isso que você falou, Dale Carnegie percebeu lá em 1912. Ele percebeu que as pessoas tinham dificuldades que a escola não passava um preparo para isso. Como relacionar-se com outras pessoas, como equilíbrio emocional, como autoconfiança, comunicação e a liderança mesmo. Tanto a liderança de você conduzir as pessoas que estão à sua volta, quanto a sua autoliderança. As pessoas têm dificuldade para se autoliderar? Muita gente, às vezes, não para pensar isso. Mas, às vezes, a gente perde tempo justamente porque a gente não sabe o que quer. A gente não sabe onde a gente quer chegar e a gente fica perdendo tempo no meio do caminho fazendo coisas que não vão nos levar para lugar algum. Bom, isso é antigo, né? Há uma citação romana que eu acredito que já venha da Grécia, né? De que quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É mais ou menos. E por não ter autoliderança, elas começam a escutar muitas pessoas, começam a ouvir conselhos de quem também às vezes não sabe onde quer chegar. E aí fica todo mundo perdido. E a diferença do treinamento é que o primeiro passo, você se autolidera. Você decide para onde você quer chegar e você vai tendo ferramentas que te ajudam a chegar nesse caminho. Então, o primeiro passo, quando a gente toma uma decisão do que a gente quer, a gente já economiza tempo porque a gente é mais direcionado e mais focado. Bom, esse curso, ele tem como base esse livro. Esse livro, que eu acho que todo mundo que está vendo aqui já ouviu falar, ou já pegou na mão, ou já leu, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é de 1931, é isso? 1936. 36. Quer dizer, para falar a verdade, eu li esse livro quando eu tinha 16 para 17 anos, e confesso que eu não consegui reter para mim nem 5% do que está ensinado. E acredito que a grande maioria que lê esse livro também não consegue reter tudo que o livro traz. Dentro do curso, do treinamento, a pessoa consegue reter todos os princípios que estão aqui? Lá atrás, o Dale já trazia que o adulto ele gosta de absorver conhecimento.
não necessariamente de praticar o conhecimento que ele tem. E se as pessoas fizessem isso, elas chegariam muito mais longe. Então, um dos objetivos do treinamento é performar o livro. Muita gente não sabe, mas o treinamento começou em 1912 e o livro foi escrito em 1936. Então, ou seja, no treinamento ele já tinha o objetivo fazer com que esses princípios, que são 30 de relações humanas, virassem uma nova forma de comportamento da pessoa. Ou seja, no treinamento a gente faz com que os princípios que estão no livro, eles virem de fato hábitos. Então as pessoas param de agir como elas talvez acreditam que é o certo e passam a agir com os princípios de relações humanas. Com aquilo que o Dale aprendeu e distribuiu em formas de ensinamento para os norte-americanos. Isso. Na verdade, esse livro, ele é oriundo de uma pesquisa de 35 anos do Dale Carnegie, que ele queria saber qual o segredo das pessoas que se relacionavam bem. Então ele foi procurar em biografias, em personalidades, o que elas tinham em comum, com sede de transformar essas boas práticas, digamos assim, como ensinamento para qualquer pessoa ter aquilo para si. Então não era uma pessoa extraordinária só que poderia ter princípios de liderança e de relacionamento. Ele queria tornar esses princípios práticas comuns para qualquer pessoa. E você acredita que qualquer pessoa pode receber essa carga de ensinamento e praticar essa carga? É legal você ter perguntado isso, Lelê. Qualquer pessoa que estiver disposta a ser melhor. Então, nada começa se a gente não tomar uma decisão de, poxa, eu posso ser o que eu sou ou eu posso ser melhor. Qualquer pessoa que tomar essa decisão, ela consegue, de fato, praticar isso com uma maneira muito natural. Logicamente que quem já tem esses princípios como forma de educação vai ter uma maior facilidade. A pessoa que está muito longe dos princípios, ela vai ter uma certa dificuldade para poder colocar isso na vida dela. Olha, eu conheço pouquíssimas pessoas que utilizam esse método, e não sei se eles fizeram esse curso há 30, 40 anos atrás, ou se leram esse livro e incorporaram esse livro na vida, mas tem pessoas que agem naturalmente. Eu vou dizer o nome de uma delas, que eu acho que uma pessoa que eu respeito e admiro demais, que é o Gilberto Scandiuzzi. O Gilberto Scandiuzzi, eu estou para encontrar uma pessoa mais educada, mais serena, né, do que o Gilberto Scandiuzzi. Ele encarna perfeitamente tudo que tem dentro desse livro, sabe? Eu nunca perguntei para ele se ele leu o Dale Carnegie. Provavelmente, eu acho que é nato nele, acredito que seja. E se não for, o Dale deve ter feito um grande trabalho com ele. Marcela, como que faz para a pessoa que tem interesse em fazer esse curso entrar em contato com você? Pode entrar pelo site www.dalecarnegie.com.br, procurar a cidade de São José do Rio Preto, ou entrar em contato comigo através do meu telefone. Eu marco uma entrevista para ver o que a pessoa precisa, conhecer um pouquinho dela, para ver se realmente o treinamento vai ao encontro e vai atender a sua necessidade. E você já chegou, por exemplo, a olhar para a pessoa no final dessa conversa e falar assim, olha, eu acho que você não deve fazer esse curso? Algumas vezes, porque o que a pessoa procurava não tinha nada a ver com o treinamento. Por exemplo, muitas pessoas têm resultados financeiros, porque a gente muda o comportamento, logo acaba melhorando os nossos resultados. E eu já recebi muitas pessoas que queriam aumentar os resultados financeiros, mas tinham um outro propósito. E aí eu falei, olha, não é aqui que você vai encontrar isso. Você vai precisar procurar um consultor ou um treinamento que te dê uma base financeira para você ter o que você quer. Aqui a gente trabalha comportamento. É isso que é importante. Por exemplo, tem pessoas que acham que por fazer um curso como esse, ela se torna um coaching. Coaching está na moda agora, né? Todo mundo está virando coaching. Mas não é isso não é essa a proposta. Não, ele tem um certificado internacional
que ele te dá a certificação de que você tem os conhecimentos e aplicabilidade do treinamento, mas ele não te dá o direito de replicar isso. É um treinamento para a vida, então você vai ter os princípios para você praticar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, mas não replicar para outra pessoa, porque tem todo um processo que prepara a pessoa que quer ser trainer para instruir esse treinamento, porque ele tem um processo de ISO 9000, então não é algo que eu posso transformar, ele precisa ser aplicado ao pé da letra, porque é isso que funciona. Como que é ISO 9000? ISO 9001. Então, a gente tem todas as certificações, tanto de formação dos trainers, quanto do processo. Então, como ele é um processo global, se você assistir uma sessão aqui em São José do Rio Preto ou em Nova York, ela vai ser a mesma. Olha que barato. Gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho entrevistando a Marcela Xavier, trainee do curso do Dale Carnegie em São José do Rio Preto. Acho que é assim que fala mesmo, né? Dale Carnegie. Uhum. Olha que chique, eu estou aprendendo a falar inglês. Vamos lá. Transitar por Rio Preto fica cada dia mais seguro e confortável. A Prefeitura continua realizando uma mega operação de recuperação de ruas e avenidas. É asfalto novo e lisinho que vai chegar nos bairros. Ruas e avenidas de cara nova em todas as regiões da cidade. São mais de 250 quilômetros. Prefeitura de Rio Preto. Estamos voltando com o programa Gente Interessante, dentro do quadro A Arte de Ensinar. E hoje nossa convidada é Marcela Xavier, trainee do curso Dale Carnegie em São José do Rio Preto. Marcela, o Dale Carnegie não é para qualquer um, até porque não é um curso barato, né? E são 12 aulas, é isso? Isso, é uma vez por semana, 12 encontros e tem uma explicação para isso. Porque a proposta dele é mudar o hábito, mudar um comportamento. Quando a gente vai numa palestra motivacional, a gente sai muito energizado, mas talvez não consigamos colocar isso ao longo do nosso dia. E o Dale não. A proposta é você colocar de fato o treinamento no seu dia a dia para mudar um hábito que não te leva a resultado nenhum. São quantos princípios que a gente faz no curso do Dale em 12 dias? Em relação a relações humanas, são 30 princípios. Controle emocional, que ele trata princípios tanto de estresse, ansiedade, tomada de decisões, mais 30. Então, 60 princípios, além das técnicas de comunicação e de liderança. Por exemplo, eu achei legal uma técnica de memorização, né? Por que tem essa técnica de memorização dentro de um curso de relacionamentos humanos? Que legal, Lelé. O Dale ele vai trazendo uma explicação para tudo. Tudo tem um porquê no processo. E é interessante que a técnica de memorização, ela vem antes de qualquer princípio. Então, se você vai ver ali os primeiros princípios de relações humanas, tem técnica de memorização. Os princípios de cooperação, antes disso, tem a técnica de memorização e assim com os princípios de liderança. É engraçado que o adulto, ele é muito resistente às mudanças. E o nosso cérebro é uma maquininha que nos joga para a área de conforto. Quando você tem as técnicas de memorização, você força seu cérebro a pensar. E aí se abrir para mudanças, porque ele é inteligentemente preguiçoso. Então, quanto mais você não pensar e mais seguir a programação, melhor para ele. Então, quando a gente vai inserir algo novo, a gente faz as pessoas pararem para pensar e aceitar aquilo de uma maneira mais tranquila. O Dale fala muito isso, de que a partir do momento em que você critica, você põe a pessoa na defensiva e essa pessoa não vai mudar de opinião só porque você a está criticando. Sim, qualquer crítica, e as pessoas falam, isso é uma crítica construtiva, ela gera resistência. A crítica ela vai gerar uma coisa de primeiro impacto, a justificativa. Então, ao invés de criticar, como se pratica esse princípio? Tente entender o que levou a pessoa a fazer aquilo e não trate a tarefa, trate o comportamento. Ajude a pessoa a melhorar a partir daquilo. Mostrando para ela
que há uma outra forma de pensar ou de fazer sem a condenar. Sem fazer com que ela resista, né? Porque se você criticar, ela já vai colocar uma barreira entre você. Então, dá para fazer isso sem ter essa barreira, que aí fica mais fácil para ela te ouvir. A crítica, ela vai fazer com que a pessoa normalmente feche o ouvido e não escute mais nada que você tenha a falar. E tem a queixa. Por exemplo, você encontra um amigo na rua e pergunta como ele está, ele despeja aquele monte de queixas em cima de você. Às vezes você está com um dia assim inspirado e encontra um amigo cheio de queixumes que acaba com o teu dia. Então, a ideia é que a pessoa se reconheça no momento que está se queixando e se reorganize. Sim, até porque a queixa vai servir para melhorar aquela situação? Se sim, ok. Mas aí a gente tem outras formas de fazer aquilo. Agora, se só se queixar fosse resolver a situação, a gente estaria em outro patamar no mundo, porque a maioria das pessoas se queixa muito. O tempo todo. O tempo todo. E condena também o tempo todo. E eu estou me colocando no lugar também como condenador, né? A gente, além de criticar os outros, a gente condena os outros e se queixa. E muitas vezes nós, além de nos criticarmos, nos condenamos e passamos a nos queixar. Sim, e assim, é incrível como essa condenação acontece principalmente com as pessoas que estão mais perto de nós e que nos conhecem há um bom tempo, como nossa mãe, pai, familiares. Então é mais fácil você condenar uma pessoa porque você sabe de todo o histórico dela. Aí fica mais fácil você apontar o dedo. Exatamente. E a outra questão que eu acho importante do Dale, que ele diz claramente o seguinte: não discuta. Quando você começa uma discussão, você já perdeu a discussão. É isso? Ele traz ao pé da letra que a melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Quando a gente discute, segundo o livro, né, ele fala que a gente está tendo uma briga de ego. E o ego nunca vai sair ferido, não quer sair ferido, ele vai se elevar. E aí, às vezes a gente para pensar, será que o que eu estou discutindo tem fundamento ou tem uma outra maneira de resolver isso? E quando você fala tem outra maneira de resolver isso, o que você apresenta para as pessoas que você está treinando? É uma série de conjunto de comportamentos. Então, dentro de a melhor maneira de ganhar uma discussão evitando comece de uma maneira amigável. Ou seja, não vai na sede de discutir, de provar que a outra pessoa está errada. Sai da emoção. E, às vezes, nesse momento, os outros princípios de controle emocional é o que vai te ajudar a não entrar nessa discussão. Porque ela não vai fazer sentido. E aí os dois vão sair, de alguma forma, prejudicados. E machucados um com o outro. Exatamente. E provavelmente magoado com o outro. E aí tudo que você construiu no relacionamento, ele pode ser destruído em 1 segundo de briga. E aí talvez você consiga recuperar isso, ou talvez você deixe uma marca bem profunda na pessoa que pode causar consequências negativas no comportamento dela. E tem um caso interessante na história universal de um escritor inglês chamado Rudyard Kipling, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, tem uma poesia maravilhosa chamada Si. Essa poesia é o retrato do homem perfeito. Mas, logo depois que ele escreveu essa poesia, ele teve uma discussão com o irmão dele e os dois morreram sem voltar a conversar. Todo aquele arcabouço que ele montou na poesia Si, ele não usou na vida própria e perdeu a amizade com o irmão e ambos morreram brigados. Tinha que ter lido Dale Carnegie. Nós estamos indo para o intervalo, voltando daqui a pouquinho. Transitar por Rio Preto fica cada dia mais seguro e confortável. A Prefeitura continua realizando uma mega operação de recuperação de ruas e avenidas. É asfalto novo e lisinho que vai chegar nos bairros. Ruas e avenidas de cara nova em todas as regiões da cidade. São mais de 250 quilômetros. Prefeitura de Rio Preto.
Estamos de volta com o programa Gente Interessante, no quadro A Arte de Ensinar. Nossa entrevistada de hoje é Marcela Xavier, trainee do curso do Dale Carnegie em São José do Rio Preto. Marcela, muita gente vê o livro do Dale Carnegie. Aliás, gente, é fantástico, né? Mas esse livro vendeu mais de 50 milhões de cópias. É talvez, depois da Bíblia, o livro mais vendido no mundo, né? É fantástico. Muita gente acha que esse livro é um livro de autoajuda. É um livro de autoajuda? Também. Ele é um livro de desenvolvimento humano. Ele pode ser encarado como um livro de autoajuda porque é você que tem que transformar. O tempo todo nesse livro ele fala que ele não tem a condição de mudar a outra pessoa. Você só consegue mudar a si mesmo e a partir da sua mudança influenciar a mudança de comportamento dos outros. Então ele acaba sendo um ponto de autoajuda porque se você não ajudar a si mesmo, como que as outras pessoas vão querer chegar até você? Como as outras pessoas, se você não tiver uma autoconfiança para praticar esses princípios, vão de fato perceber que você é uma pessoa diferente, polida. Então, quando ele traz a reflexão para si, ele acaba sendo um livro de autoajuda, mas não é só isso. Isso significa que a educação, além de vir do berço, né? Berço, né? Caipira de Cosmorama é uma coisa fantástica, né? Mas, além de vir do berço, é algo que você também pode incorporar e aprender quando você toma contato com uma obra dessa natureza. Com certeza, porque senão Dale Carnegie já estaria condenando as pessoas. Então, através desse livro, ele dá a oportunidade que talvez uma pessoa que não teve uma criação tão positiva consiga transformar sua realidade através de uma leitura. E você sabe, né, Lelé, melhor que eu, que a leitura ela passa a condição para a humanidade de realmente transformar a realidade das pessoas. Olha, Marcelo, melhor que você eu não sei nada, isso eu te garanto. Olha, gente, esse é o primeiro livro do Dale Carnegie. Tá? Depois ele fez outros livros, como esse aqui. Esse livro aqui é uma bíblia, na verdade, sobre como evitar preocupações e começar a viver. A gente, às vezes, para de viver por causa de uma preocupação de algo que não vai acontecer, e o Dale trata muito bem disso. E já esse aqui é para o mundo dos negócios. E também já tem um que é sobre a era digital, né? Sim, é como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Aí já trata de e-mail, de WhatsApp, todas as redes sociais, para as pessoas também terem ali dentro, no mundo virtual, um comportamento diferenciado. Exato. Que as pessoas precisam ser as mesmas, mandando um e-mail, conversando pessoalmente ou no telefone. Então, ele trata um pouquinho mais da realidade do contexto digital. Marcela, esse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, também faz parte do treino? Sim. Todos esses livros, na época que eles foram escritos, eles eram para servir de apostila para o treinamento. Então, a gente incorpora os 30 princípios de controle emocional dentro do processo. Como você poderia dar uma dica de algum princípio desse livro vermelho? O primeiro princípio é: viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Ou seja, faça uma coisa de cada vez. Viva um dia de cada vez. E uma das citações que ele traz é que se a gente acumular o passado, o presente e o futuro, ninguém consegue carregar porque é uma carga muito grande. Então ele traz algumas histórias, algumas técnicas de como a gente faz para colocar as coisas na caixinha. Então eu estou aqui conversando com você, se eu estiver aqui pensando na minha próxima tarefa, eu não estou aqui e não estou na minha próxima tarefa. E é onde acontece o mal do brasileiro. Segundo a OMS, né, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Então, só esse princípio, se a gente viver intensamente ele, você não precisa nem de remédio para controlar a tua ansiedade. Como que isso é uma novidade, eu não sabia dessa história que nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso. A Organização Mundial de Saúde, ela publicou em 2018 essa estatística, que o brasileiro é o mais ansioso do mundo.
Ah, não sabia disso, é novidade. Está vendo como a gente vai aprendendo as coisas? Né? É assim que a gente faz um processo de aprendizado, né? Ouvindo e recebendo informação e passando informação. Isso é muito legal. Bom, nós entrevistamos hoje a Marcela Xavier. Ela é trainee do curso Dale Carnegie, em São José do Rio Preto. O Dale está em quantos países do mundo, Marcela? 80 países. Em 80 países. Isso. Eu poderia dizer que o Dale Carnegie é o pai da autoajuda? Do desenvolvimento humano. Porque eu diria que o avô é Jesus Cristo, né? Sim. Porque aquele lá sabia das coisas também. Ave Maria. Não escreveu nada, mas ficou aqui com um monte de livro escrito. Acho que não tem nada mais, nenhum assunto maior do que Jesus Cristo e seus ensinamentos. E, na verdade, tem gente que tem preconceito com o livro de autoajuda. Tanto que hoje já se está mudando o nome, o conceito de autoajuda para desenvolvimento humano ou desenvolvimento pessoal. A verdade é que quando se tem um livro dessa natureza e você se aplica a aprender e a apreender aquilo que está dentro do livro, a possibilidade de que você se torne uma pessoa melhor é factível. Assim como Heráclito dizia que o homem, quando põe o pé no rio, não é mais o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio, o conhecimento faz exatamente isso. E o conhecimento começa por aqui, né? Quando você encontra obras que te ajudam a ser melhor do que você é, ou que você pelo menos tente ser melhor do que você é. Eu agradeço a presença da Marcela Xavier aqui e vou fazer uma confissão. A Marcela disse que tem gente, que havia uma pessoa com 8 anos com um projeto engavetado. Eu estava empacado há 4 anos num livro que não conseguia sair daqui de dentro da minha cabeça. Depois que eu fiz o curso, eu entreguei o livro em 4 meses, 5 meses. Né? Me ajudou bastante e por isso eu trouxe a Marcela aqui hoje para que vocês que estão me ouvindo possam, se tiver algum problema, se estiver procrastinando, se estiver derrapando, se estiver patinando na vida, tem aqui um espaço, um curso na cidade que te ajuda a levantar a cabeça e olhar para o futuro com mais esperança e mais vontade de viver. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, Lelé. É uma honra estar aqui contigo. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. E assim, Lelé Arantes recebeu essa training maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, da Marcela Xavier. Espero vocês para o próximo Gente Interessante. Até breve.